estudante, tudo bem com você? Bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Luciana, estaremos juntos em mais uma aula no De Olho nos Textos. E os materiais, já separou eles? Vamos conferir? Então olha lá, caderno, lápis, borracha, apontador. E hoje nós vamos utilizar também a régua. E lembre-se, sempre que aparecer ali, ó, a imagenzinha, né, do avatar com a anotação, é porque você vai ter que fazer o registro. E lembre-se, os registros dessas nossas aulas são um pouquinho diferentes das outras, certo? Mas fique tranquilo que nós vamos fazendo isso durante a aula. Bom, mas falando em registro, vamos para o primeiro registro da aula? Então, olha lá. Então, você vai anotar no seu caderno a data de hoje, aula Língua Portuguesa. Registro feito? Muito bem. Bom, então o que faremos na aula de hoje? Na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho novamente sobre, ó, a logo aqui, ó, no De Olho nos Textos. Nós falamos que os textos, eles podem utilizar a linguagem verbal, que são as palavras, ou a linguagem não verbal, que são as imagens, os ícones, os símbolos. Certo? E que cada um sozinho pode nos dar um significado, um sentido. Porém, quando nós usamos eles juntos, eles podem nos dar um terceiro sentido. Podem, certo? Porque às vezes altera um pouquinho, né, o raciocínio ali. Então, nós vimos aqui, né, que você pode acompanhar aí comigo, que na nossa logo no De Olho nos Textos, ela é formada por imagem, que são esses olhos que nós conversamos na aula passada, que são esses olhos curiosos, né, que tem a lupinha ali para ele olhar com mais atenção. Nós também vimos que a nossa logo é formada por palavra e palavras, por quê? Porque a parte de cima eu tenho uma palavra só e a parte de baixo eu tenho duas palavras. E toda essa linguagem não verbal e verbal juntas nos dão o sentido das nossas aulas, que é o De Olho nos Textos, que são aulas que nós preparamos para vocês, em que nós vamos ter mais atenção aos textos, vamos olhar com mais calma, né? Sempre pensando, né, em ler ele nos seus detalhes, apreender o que ele tem a nos dizer, o que eles têm a nos dizer, certo? Bom, mas é sempre importante a gente pensar que quando a gente está falando sobre textos, a gente está sempre pensando em gêneros, certo? E que os sentidos, os significados que eles têm na nossa vida. Afinal, a nossa vida é cercada por eles. Estamos o tempo todo olhando um texto. E eu tenho certeza que você está aí sentadinho agora e está olhando um texto, certo? Seja aqui na minha camiseta com a marca da nossa aula, com a logo da nossa aula, ou seja aí pertinho de você. Tudo bem? Então, quando a gente fala em gêneros, em textos, eles fazem parte da nossa vida. Vamos olhar alguns exemplos de textos ou de gêneros que fazem parte da nossa vida? Então, hoje eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Olha lá o primeiro. O primeiro é um comunicado. Certo? Então, o comunicado, ele é muito utilizado, né, em condomínio, ou alguém que manda um comunicado, por exemplo, a escola que manda um comunicado para a família, ou no trabalho, né? Então, assim, o comunicado, ele é um gênero que faz parte da nossa vida.
Tudo bem? Olha lá outro gênero que vocês já viram também, é o gênero piada. Então, o gênero piada, ele pode ser encontrado tanto escrito quanto apenas oralizado, verbalizado. Então, esse também é o gênero que faz parte do nosso cotidiano. Olha lá mais um exemplo. Conta de luz ou talão de luz, né? Que muitos já falam assim. Então, o talão de luz, ele também faz parte da nossa vida, né? Ele tem uma finalidade, assim como o comunicado, assim como a piada. Então, cada um deles é um gênero de texto. E cada um deles tem características bem específicas. Eu não posso dizer que eles são iguais, eles são diferentes porque cada um tem uma finalidade, cada um é construído de uma maneira. Ok? Com suas características. E olha o último lá, esse aqui você conhece com certeza. Os emojis, certo? Então, os emojis também fazem parte do nosso cotidiano. E onde nós utilizamos ele? Utilizamos basicamente na internet, nas redes sociais, de um modo geral. Ok? Mas eu posso utilizar aqui, mandando um recadinho para alguém, fazer um emoji? Claro que eu posso, mas eles também nos dão um sentido e eles têm características particulares, certo? Como vocês podem ver aí, eu uso só a linguagem não verbal. Então, os textos, eles fazem parte da nossa vida, todo o tempo, e nós temos que estar atentos a eles e conhecer eles, certo? E é isso que nós vamos fazer na aula de hoje, conhecer mais um. Mas é daqui a pouquinho, porque agora eu quero que você faça o quê? Olha lá, para a gente realizar as nossas atividades, vocês vão precisar as plaquinhas que nós construímos já na aula passada. Lembram lá, ó, a plaquinha A e B? E lembre-se que quem não terminou de fazer, né, a plaquinha lá, de fazer a ilustração das plaquinhas, poderia fazer depois, tá? Então, eu acho que você já terminou, né? Já deu tempo para você terminar. Então, é a plaquinha A, B, C e D, porque você vai interagir comigo durante as atividades. Você vai ter um tempinho para refletir e pegar a plaquinha para dizer qual é a resposta certa, certo? Bom, mas já que a gente está fazendo umas aulas diferentes, o que nós estamos usando? Olha lá, o gabarito. E a pergunta que eu faço para você, que gabarito vamos usar hoje? Vamos ver os modelos, alguns exemplos de gabarito? Então, olha lá, esse é o primeiro, depois nós vimos esse, mais um modelo. Então, nós vimos esses modelos de gabarito. E nós usamos o último na aula passada. E hoje, qual nós vamos usar? Hoje nós vamos usar esse aqui, ó, o terceiro. Certo? Então, para que você construa o terceiro aí no seu caderno, eu vou dar um tempinho. Então, pega a régua, pega o lápis e constrói seu gabarito aí que eu aguardo. Gabarito pronto? Muito bem. Então, para descobrirmos o tema da nossa aula, eu vou mostrar uma imagem para você. Tudo bem? Então, veja com bastante atenção essa imagem. Nossa, mas a imagem está borrada. Como que a gente vai saber qual é o tema da aula se a imagem está borrada? Bom, para ter uma ideia, uma hipótese sobre ela, eu vou te mostrar alguns detalhes dessa imagem,
que daí vai ficar mais fácil para você pensar aí sobre o que será que nós vamos falar. Então, olha ali. Então, primeiro detalhe. Olha a lupinha lá. Olha lá, o que será que é? Ficou mais fácil? Podemos identificar que já é o focinho. Isso todo mundo já, né? Ficou mais fácil para ver. Mas de qual animal é esse focinho? É de um leão? É de um cachorro? É de uma raposa? De um gato? Sei lá, é um focinho de algum animal. Mas qual animal será? Pode ser de qualquer um. Então, para ficar um pouquinho mais fácil, eu vou ampliar, então, essa imagem. Não, ainda não. Eu vou ampliar o detalhe para você, para ficar mais fácil. Olha lá. Ah, agora ficou mais fácil, né? Ela nos mostrou mais detalhes. E qual é a tua hipótese agora? Sua hipótese será que vai ser conclusiva? Será que essa hipótese vai se efetivar? Vamos ver? Então, o tema da nossa aula, olha lá, vamos abrir, são os cachorros. Olha só quanto cachorro de olho em você aí, hein? Então, o tema da nossa aula de hoje, das nossas próximas aulas, é sobre os cachorros. Mas o que será que nós vamos falar sobre os cachorros? Não sei. Vamos descobrir juntos? Então, veja bem. Para a gente descobrir, eu vou mostrar para você o site de qual local eu tirei esse texto. E com isso, você já vai levantando hipótese de qual gênero de texto que a gente vai ler. Então, olha lá comigo. Esse aqui é o site. Então, esse site que vocês estão vendo, tá? É um jornal destinado aos jovens e às crianças, porque ele usa uma linguagem adequada para esse público e mostra tudo o que acontece no país ou no nosso mundo. Então, vejam aí, conforme a telinha vai baixando para vocês, que essa é a carinha do site. Tá? Então, a gente encontra nele notícias, reportagens, entrevistas sobre diferentes assuntos. E uma das maneiras de relatar os acontecimentos do dia a dia é o qual? É por meio da notícia. Então, vocês viram aí, enquanto estava rolando, né, a barrinha do site, então vocês viram alguns detalhes nele, certo? Que você acha que já até conhece esse site, você já até conhece alguns textos que foram retirados dele. Mas vamos olhar com um pouquinho mais de cuidado o suporte antes de nós lermos o texto? Então, acompanha aí comigo. Então, aqui nós temos a tela, tá? Então, aqui foi tirado um print da tela para que a gente faça o quê? Para a gente analisar o suporte, porque ele também é importante para nós nos localizarmos no momento em que vamos ler os textos. Seja ele uma notícia, uma entrevista, uma reportagem, uma cruzadinha, que a gente pode encontrar em alguns jornais, né? Então, olha lá comigo. Então, esse texto, ele foi publicado lá, ó, no jornal Joca. E embaixo nós temos o único jornal para jovens e crianças. Então, aquilo que eu já falei, é um jornal destinado a crianças e jovens. Depois nós temos, olha lá, ó, o menu. Quando você abre o menu, você tem várias informações sobre esse jornal. Não vou ler todos com vocês, porque o que está no menu nós vamos encontrar também fora dele, certo? Aqui nós temos as edições impressas acessíveis, ou seja, são as edições que estão impressas online desse jornal. Aqui embaixo nós temos algumas partes dele, algumas seções, podemos dizer assim, tá? Do que eu encontro lá, para o leitor, para a família, para o professor, para a escola. Se você quiser assinar o jornal, se você quer acessar as informações ou fazer compra. Embaixo nós temos as seções ou os cadernos. Então eu vou encontrar lá informações sobre o mundo, sobre o Brasil, ciência e tecnologia, maluquices, esportes, cultura e entrevistas. Então cada um desses itens é o que? É o caderno ou a seção que esse jornal tem. E lembre-se, esse jornal nós estamos olhando ele online. Depois nós temos aqui, ó, pesquisa. Então, lá no cantinho aquela lupa, significa que eu vou colocar lá o assunto e aí ele vai trazer tudo que ele tem relacionado ao assunto. Pode ser qualquer gênero. Aí, desse ladinho, nós temos mundo. Mundo é a seção de onde foi retirado o texto que nós vamos ler. E do lado, a data. Embaixo, nós temos o título do texto. Cientistas dizem que cérebro de cães funciona como o de humanos. Aqui, nós temos o lead. O que é o lead mesmo?
Lead geralmente é o primeiro parágrafo dessa notícia. Olha, já dei a dica, notícia. Tá? Então, sempre quando eu tenho o lead embaixo, nós temos uma notícia. E essa notícia, esse lead, ele tem algumas perguntas a serem respondidas e que nele está as informações mais importantes deste texto, ok? A gente já vai ver. Depois nós temos aqui ó, as edições impressas também. Então ali está em destaque uma das edições impressas. E a imagem é essa que nós começamos a aula de hoje, esses lindos cachorrinhos aí, que é uma das imagens que nós temos nessa notícia, nesse texto. Você reparou isso quando você estava vendo, né, descer lá no site, né, rolando o site para você ver, né, a carinha dele. Então você viu que tinha várias outras imagens. Essa era a primeira deles. Muito bem. Então tudo isso se faz parte do suporte do nosso jornal que nós vamos ler hoje, um texto dele. Bem, agora que nós já vimos as características do suporte, alguns detalhes de onde retiramos o texto, vamos ler o texto. Mas antes de lermos o texto, o que nós temos que prestar atenção? Ao título, porque o título também nos dá pistas do que eu vou encontrar no texto. Então, olha lá comigo. Esse texto foi retirado lá da seção, ou do caderno, Mundo. Aí ele foi retirado no dia 27 de junho de 2017, tá? Então essa é a data que foi publicada essa notícia, tá? A notícia, ela já aconteceu, ok? Mas ela aconteceu porque teve um fato, ok? Então, quais são as pistas que eu tenho desse título? Olha lá. Cientistas dizem que cérebro de cães funcionam como de humanos. Então eu tenho lá, ó, uma palavra-chave. Cientistas, cérebro, cães e humanos. O que isso me diz? Que dentro dessa notícia que eu vou ler, essas informações são as principais, certo? Lembra o tempo da nossa aula de olho nos textos? É como se eu estivesse pegando uma lupa, uma lanterna e olhando com mais atenção aos detalhes desse texto. E o texto começa pelo título. Então, vamos colocar o título aqui, que nós não colocamos. Muito bem. Título colocado, tá? Para conferirmos. Então, cientistas dizem que cérebro de cães funciona como de humanos, certo? Bom, e o que eu tenho embaixo desse título? Eu tenho lead. O lead geralmente é o primeiro parágrafo, certo? Então, nós não vamos ler por aqui, nós vamos ler esse que está na tela aí com vocês. Porque dentro desse lead, eu tenho que responder algumas perguntas, certo? Vamos relembrar quais são elas? Então, olha lá. Então, eu tenho o lead lá, e quais são elas? Quem? Então, quem está nessa notícia? Quem está participando, né, dessa notícia? Então, nós temos lá, ó, um grupo de cientistas, e dentre eles eu tenho Gregory Burns, ok? Então, esse é o quem. Quem está na notícia. Próxima informação é o que. O que é essa notícia? Então, é o que fez? Treinou cachorros. Então, é o treino de cachorros. Treino de cachorros? Então, vamos ver o porquê que treinaram cachorros. Olha lá. Porque eles queriam estudar como funciona o cérebro dos cães. Então, esse é o porquê. Mas nosso lead tem mais algumas perguntinhas. Próxima perguntinha é como eles fizeram. Eles fizeram como? Exames de ressonância magnética. Então, o estudo foi feito a partir de exames de ressonância magnética. Só que nós ainda temos algumas perguntas a ser respondidas. Olha lá, lá em cima é o quando. Como ali no nosso lead não está aparecendo quando, nós vamos considerar a data de publicação, 27 de junho de 2017. E tem mais uma pergunta que não está ali e nós vamos ter que responder, que é onde acontece essa notícia. Nós também não temos. Bom, se nós não temos ali, ó, tem um ponto de interrogação. Nós podemos considerar que foi feita em uma universidade, porque onde nós temos cientistas? Onde os cientistas fazem suas pesquisas? A partir das universidades. É de lá que eles fazem todas as pesquisas que nós temos, certo? Então podemos considerar isso? Está subentendido? Sim. Tudo bem? Bom, então agora que a gente já olhou o título, nós vimos o lead, as informações principais, agora a gente vai ler
todo o texto e vamos marcar também as informações principais de cada um desses parágrafos, certo? Então, nós vamos primeiro ler aqui junto comigo o texto e depois nós vamos parando para nós irmos anotando quais são as palavras-chave ou as informações importantes desse texto. Então, vamos começar lá. Um grupo de cientistas treinou cachorros para serem submetidos a exames de ressonância magnética, com a intenção de estudar como funciona o cérebro desses animais. Bem, esse é o primeiro parágrafo. Então, o primeiro parágrafo está me dizendo o quê? Que houve o quê? Olha lá, ó, treinou cães. Então, isso eu já posso colocar aqui, ó. Treinou cães ou treinou cachorros, porque cães e cachorros são a mesma coisa, são sinônimos. E depois, o que aconteceu depois? Olha lá, aí temos mais alguma informação importante nesse parágrafo? Vamos ver? Isso, ele treinou cães para estudar como funciona o cérebro. Então, isso aqui a gente já tem. Então, eles queriam estudar, ó, tá? Como funciona o cérebro desses animais. Você tem alguma hipótese aí por que eles queriam saber como funciona o cérebro dos animais? Vamos continuar lendo para descobrir? Após 2 anos de análise, um dos pesquisadores, o Gregory Burns, defende que os cães respondem aos estímulos como os humanos. E qual é a informação importante que eu tenho aqui? Olha lá, cães respondem aos estímulos como humanos. Então, vamos marcar aqui, ó. Cadê o cães? Ó. Tá? Respondem aos estímulos como os humanos. E será que de que forma isso acontece? Nós temos que ler o texto para descobrirmos. Vamos para o próximo parágrafo? A experiência teve início com a sua cadelinha Kelly, treinada para que se acostumasse com a máquina que realiza o exame. Após alguns meses, foi feito um primeiro mapeamento de sua atividade cerebral. O que é o mapeamento? Né? Eles olharam tudo o que estava acontecendo no cérebro dela e foram mapeando, como se fosse fazer um mapa. Certo? Você conhece o mapa. Então, é a mesma forma, certo? Eles foram olhando o exame e foram mapeando isso. E como que eles fizeram isso? Então, qual que é a informação que eu tenho que me diz isso? Que ele treinou o quê? Olha lá. Que ele treinou a cadelinha. Para quê? Para que ela se acostumasse com a máquina. Mas isso era importante? Não. O importante é que tivesse um mapeamento de sua atividade cerebral. Então, nós vamos colocar aqui, ó. Tá? Então, a cadelinha, ó, foi treinada, que tá aqui, ó, tá? A Kelly foi treinada para quê? Para realizar o exame, mas com o intuito do quê? Olha lá o que a gente fez, para mapear a atividade cerebral. E isso é muito importante, porque dessa forma eles têm como conhecer o cérebro da cachorrinha, nesse caso, né? Mas a ideia é de ampliar isso. Vamos ver como aconteceu o experimento? Durante o experimento, os cães não foram sedados. Sedados quer dizer que eles não colocaram nenhum tipo de medicação, né, para esses cachorros. Então, a ideia é que eles estivessem acordados ali em ambiente natural. E foram tratados como pacientes humanos. Não eram obrigados a realizar os exames e poderiam abandonar a pesquisa quando quisessem. Então, aqui ele mostrou que era algo espontâneo, é como se fosse uma diversão para esses cachorros. Então, qual a informação importante que eu tenho lá? Ó, os cães não eram obrigados a realizar os exames. Então, nós estamos anotando aqui porque essas informações vão ser importantes para a realização das atividades. Então, os cães, olha aqui, ó, não eram obrigados a realizar os exames. Então, a ideia é mesmo que fosse tudo muito natural. Vamos virar aqui. Muito bem. Vamos continuar a leitura? Com os resultados das imagens obtidas, os pesquisadores concluíram que a atividade cerebral desses animais possui similaridade com a de humanos, reagindo de forma parecida a estímulos como comida, cheiro das pessoas e até mesmo música. Muito interessante isso, né? Então vamos ver qual que é a informação importante, olha lá. Olha lá, que a atividade cerebral desses animais possui similaridade com a de humanos. Que interessante isso, né? Então vamos por aqui, ó. Então, essa é a informação.
tá, mas eles descobriram que tem essa familiaridade, essa similaridade do cérebro entre dos cães e dos humanos. Mas que mais será que eles descobriram isso? O que isso pode contribuir, né, pra gente enquanto cidadão? Vamos ver? Apesar do resultado, os cientistas ainda não são capazes de dizer o que os cães pensam. Isso é importante a gente ver. Apesar, né, deles acharem aqui, a similaridade com a de humanos, e eles ainda não são capazes de dizer o que os cães pensam. Porque, vejam, é o resultado de uma pesquisa, e essa pesquisa pode ser ou não conclusiva, porque todo cientista ele tem que ter hipótese. Toda pesquisa tem que ter uma hipótese. Ela pode ser ou não, de fato, né, ter uma resposta. Tudo bem? Bom, no entanto, é possível afirmar que a habilidade de sentir emoções positivas, como, por exemplo, amor e apego afetivo, colocaria os cães no mesmo nível de sentimentos comparado ao de uma criança, analisou Gregory. Olha que interessante essa informação, hein? Mas de tudo isso que ele falou, depois desse mapeamento feito, qual é a informação mais importante que nós temos? Olha lá, que os cientistas ainda não são capazes de dizer o que os cães pensam. Por que será? Porque a pesquisa ainda está sendo feita. E mesmo assim, e lembram que eu falei, mesmo assim, pode ser que eles cheguem a uma conclusão ou não, certo? Tá? Então, isso aqui conforme eles vão fazendo os exames com os cães, né, vão fazendo a atividade com os cães, eles estão levantando mais hipóteses, estão tendo algumas conclusões, mas algumas conclusões ainda que precisam ser retomadas. Vamos ler o último parágrafo? Para o pesquisador, além dos cachorros, outros animais parecem ter emoções como nós. Então, aqui ele também já disse, não é só os cães. Tem outros animais que também podem ter emoções, assim como nós, seres humanos. Isso significa que devemos rever o tratamento de animais de estimação enquanto propriedade, finalizou. Então isso é importante, que nós não devemos tratar os animais como propriedade, porque eles têm sentimentos e sentem também as emoções assim como nós. Então, qual é a informação mais importante que eu tenho aqui? Olha lá, que além dos cachorros, outros animais parecem ter emoções como nós. Quem tem outros animais de estimação em casa pode perceber isso, que quanto mais afeto, mais carinho você dá a esse animal, mais ele vai te retribuir da mesma forma, certo? Então, vamos marcar aqui, Então, além dos cachorros, outros animais parecem ter emoções como nós. Certo? E vocês lembram que ao final do texto nós tínhamos essas palavrinhas aqui, Animais, cachorros, cães, cérebro e humanos. Essas palavras também são palavras-chave do meu texto. E algumas delas, vejam aí, estavam presentes onde? No título. Certo? Porque palavras-chave, que são as palavras mais importantes que eu tenho no meu texto sobre as informações que eles vão nos passar. Nós temos então ali, as mesmas, né? Aliás, nós temos uma a mais que é cientistas, porque é quem fez a nossa notícia. Certo? Muito bem, então agora que a gente olhou com detalhes esse texto, vimos que é uma notícia mesmo, que ele só está informando para a gente uma situação, um fato, no caso aqui de uma pesquisa, então agora nós vamos para as nossas atividades. Então eu vou colocar a atividade 1 aí, você vai ler com atenção, certo? E aí nós voltamos para nós analisarmos. Sempre lendo com atenção o enunciado, ver qual é a informação mais importante dele, porque agora a gente já leu o texto, já conversamos um pouquinho sobre ele, então agora você vai ler com atenção o enunciado e ver o que ele quer de você. Tudo bem? Então, um tempinho aí para você fazer a atividade. E pegue a plaquinha assim que você tenha a resposta certa com você.
Muito bem, leu com atenção o enunciado, as questões, pegou a plaquinha aí qual é a resposta certa? E lembre-se, deixa o gabarito perto aí, porque a gente vai preenchendo. E caso você se perca ali em algum momento que a gente vai preencher o gabarito, não tem problema, tá? Aí nós voltamos depois para fazer o preenchimento do gabarito inteiro. Dou um tempinho para vocês, fiquem bem tranquilos. Então, a primeira questão era assim. Após ler a notícia, podemos afirmar que a finalidade desse gênero. Qual é a informação importante que eu tenho que analisar aqui? Olha lá, finalidade, quer dizer, o objetivo. Para que ela foi escrita? Ela foi escrita, letra A, para descrever sobre a vida de Gregory Bruce? Não, porque ele é o cientista, ele fez a pesquisa. E não é sobre a vida dele que a gente está falando, é sobre a pesquisa que foi realizada. Ele era um dos pesquisadores. Letra B. Ensinar sobre a vida dos cães? Então, esse gênero notícia, ele tem a função, ele tem o objetivo de nos ensinar alguma coisa? Também não, né? Olha a letra C. Relatar sobre o treinamento de cães? Na verdade, ele não estava relatando como era feito o treinamento, né? Pelo contrário, ele estava contando ali algumas situações e o treinamento fazia parte daquilo. Então, com isso, toda notícia tem a função de informar. Eu tenho um fato e um fato tem que ser informado. Então, é informar sobre um estudo científico sobre o cérebro dos cães, que era essa a ideia que ele tinha lá, certo? Então, você vai pegar agora o seu gabarito aí e vai marcar lá. Letra D. Observe aí na tela que ele vai pintar aí com você. Olha lá, pintou, certinho? Muito bem, então marcamos a letra D. Vocês estão vendo que o meu gabarito é igual ao de vocês, então eu vou marcar também aqui a letra D, tá? Só não vou marcar hoje com a canetão, porque senão eu vou ficar muito tempo pintando aqui, né? O seu é menorzinho. Então agora nós vamos para a questão 2. Lembre-se, primeiro você lê com atenção, você lê o enunciado, lê as alternativas, pega a plaquinha, porque eu tenho certeza que a primeira todo mundo acertou. Então vamos lá. E aí, leu com atenção? Então, vamos ler e sempre pensar qual é a palavra importante, qual é a informação importante que vai direcionar o meu olhar para esse texto. Por que nós fazemos as questões? Para deixar para a gente olhar com mais detalhes esse texto, para a gente aprender mais informações sobre ele. Porque às vezes, lendo uma vez só, né, a gente não aprende tudo. E as questões ajudam a gente a refletir sobre. Então, vamos lá. A questão 2 diz assim: o assunto da notícia lida é o interesse dos cientistas em. Então, se eu estou falando assunto, vamos ver lá, palavra importante, o assunto. Então, qual é o assunto? Principal, tema. Letra A, estudar o cérebro dos cães? Esse era o assunto principal da nossa notícia? Isso mesmo, estudar o cérebro dos cães. Lembra em relação à emoção que eles descobriram lá, né? Que é semelhante do ser humano e tudo mais. Por que a letra B não é verdadeira? Porque a ideia não era treinar os cães. Lembram que a gente leu lá?
porque era deixar eles num ambiente tranquilo. O treinamento tinha que ser de algo como se fosse uma brincadeira. O cão tinha que entender isso. Não era um treinamento exatamente, né, ali, forçado para que ele fizesse. Não, era um treinamento, mas não era o treinamento que era o assunto. Ele fazia parte do processo, mas de uma forma bem tranquila. Letra C. Provar que os cães não respondem aos estímulos como os humanos? Claro que não, né? Ainda a gente parou ali no parágrafo, falamos sobre ele, que na verdade não é isso, né? É ao contrário, é provar, né, que eles respondem, mas ainda está no processo, né, a pesquisa. Letra D. Mostrar que somente cães parecem ter emoções como os humanos? Também não. O que nós vemos lá no finalzinho do texto? Que eles já estão vendo que outros animais também, né, estão nesse sentido dos cães também. Então, eles começaram pelos cães, mas eles perceberam que outros animais também podem ter essas emoções. Então, resposta certa, letra A. E aí, você acertou? Tenho certeza que sim. Se não acertou, não tem problema, né? Vamos relembrando desse texto ao longo da aula aí. Bom, então o que você tem que fazer? Pegar o seu gabarito, achar o número 2, olha lá, marcar a letra A. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. 2, letra A. Marquei aqui. Marcou aí também? Muito bem. Então, agora vamos para a questão 3. Leia com muita atenção antes de responder. Muito bem. E aí, leu com atenção? Então, a questão já começa. Releia o terceiro parágrafo, que é: a experiência teve início com sua cadelinha Kelly, treinada para que se acostumasse com a máquina que realiza o exame. A que máquina esse trecho se refere? Ele disse lá, lembra que estava até no lead? Qual era a máquina? Era a máquina de raio-x? Era a máquina de esteira? Máquina de ressonância magnética ou máquina de tomografia computadorizada? Eu sei que você lembrou lá, né? Que lá no lead ainda estava destacado, que é a máquina de ressonância magnética. Então, ela era treinada de uma forma tranquila para fazer o exame. E quando ela não queria treinar, não queria fazer, não fazia. Então, marcando o gabarito lá, 3, letra C. Então, vamos marcar aqui também, certo? Vamos para mais uma? Então, vamos lá. Mais uma questão aí. Leia com atenção.
Muito bem. Então, pensou com calma? Então, vamos ler o enunciado e ver o que tem de importante aí para nos ajudar a responder a questão. 4. A intenção dos cientistas em estudar o cérebro dos cães era descobrir como. O que eu tenho de importante? Intenção. Qual era a intenção dos cientistas quando eles estavam estudando o cérebro dos cães? Era descobrir o quê? Era descobrir como. Letra A. Devemos tratar os animais, em especial os cães? É como devemos tratar os animais? Era isso a intenção da pesquisa dele? Ele queria descobrir isso? Não, né? Não era como tratar os animais. Letra B. O cérebro dos cães reage aos estímulos? Era isso que ele queria descobrir? Era isso, por isso que colocou lá na máquina de ressonância magnética para fazer um mapeamento do cérebro para saber sobre as emoções, né? Como ele reage a alguns estímulos relacionados a isso. Letra C. O treinamento pode ajudar na saúde dos cães? Era isso? Era isso? O treinamento para ajudar na saúde deles? Vão colocar ele para treinar, para melhorar a saúde? Não. E letra D. Os cães pensam quando são estimulados pelos humanos? Era esse que era o assunto principal? Não, né? Então, o assunto principal era o cérebro dos cães reage a estímulos. Então, nós temos que marcar no nosso gabarito a letra B. Então, vocês viram aqui que nós fizemos na aula de hoje 4 questões. Nosso gabarito tinha 10 questões. Não tem problema. Nós fizemos até a 4ª questão e nós aí encerramos. Agora que nós já encerramos as questões, né, você vai ter um tempinho aí para você conferir o seu gabarito. Então, anote o título da notícia no seu caderno e confira o gabarito aí. Conferiu? Então, abraços no ar, até a próxima aula e fique em segurança!